Eu quero ser bem vagaroso hoje, aproveitar o ensejo que eu estou com a voz um pouquinho cansada. Quero, didaticamente... Qual o microfone desse estava bom? Vocês lembram? Os dois? Os dois? Beleza, beleza. Aleluias. Podem abrir aí. Ei. Esse tá bom, hein? Ei. 2 Tessalonicenses. Ei. Aleluias. Agora melhorou o esquema. Quero falar sobre apostasia. Nada melhor do que estudar acerca desse importante tema, né? Apostasia, que começou desde o século I, por todos os termos que foi passando até chegar em nós. Então nós vamos falar um pouco, algumas datas. Não é uma mensagem nova, para quem tem estado conosco, sabe que tempo atrás, uns anos atrás, eu não sei quanto tempo foi pregado esta mensagem. Voltando mais um pouco, Suza, mais uns anos mais, voltando, também foi pregado isso. Então, eu quero não pôr a segunda e terceira parte, mas quero tentar trazer a mensagem na íntegra. Amém? Gostaria de tomar aqui do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Eu falei shalom a vocês, né? Um grande shalom de Deus no coração de todos, filhos de Deus, né? Os irmãos da live, a Neuzinha tem estado lá assistindo, e alguns irmãos ali no Pantanal, e também na África, e ali, tem a irmã que assiste nós, lá onde veio o descobridor do Brasil aqui, o Portugal, o Pedro Álvares Cabral, é ele, né? Dizem que foi ele, mas diz que já tinha um na frente descoberto. As Américas sabemos que não é ele, né? As Américas não foi ele, mas aqui o Brasil diz que foi ele. Nós não sabemos se isso é verdade. Se foi, foi uma benção, né? Ele ter descoberto uma nação tão linda como o Brasil. Que pena que espiritualmente está defasada. É uma maneira notória de chorar. Saber que o mundo espiritual está se acabando dia após dia. As leis santas de Deus têm sido violadas. E o homem pagará o preço por todos os seus erros. Porque tudo que o homem semear, falou do homem e da mulher, isso também ceifará. Semeia na carne, ceifará na carne. Pecado, dor, tristeza, choro. Mas se semeia no Espírito ceifará vida e paz. Vida e paz. Amém? Então vamos ceifar e vamos plantar e vamos colher as bênçãos espirituais. Vamos aprender a semear. Quem encontrou? Falar em cima de apostasia. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que, olha bem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Que Deus abençoe a longitude e a leitura da sua palavra. No santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo.
podei vos assentar. Tem alguém que nos visita, irmão? A galeria está cheia de irmãos. Aí em cima na galeria tem alguém que nos visita? Pela primeira vez, não tem? Todo mundo aqui embaixo, no santuário, todo mundo já conhece o tabernáculo? Então vamos seguir em frente. Tá bom, Deus abençoe os visitantes, já foram apresentados. Ali no escritório eu estava estudando e não pude assimilar, né? Mas Deus abençoe. Pois bem, o mundo da apostasia não se deu agora, no momento contemporâneo. A Bíblia nos deixa claro. Quem crê na Bíblia aí, levanta a mão para me saber. Né? Eu estou pregando a Bíblia. E a Bíblia nos deixa clara, categoricamente, que esse espírito já estavam lá nos dias apostólicos. Se vocês notarem, é notório saber que em 1 João, capítulo 4, está aqui perto de nós, versículo 3, está escrito. Vamos pegar do 1 ao 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Simples assim, né? Não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, olha bem, que há de vir. E eis que, olha bem, já agora está no mundo. Então não era agora. Amém? Essa apostasia toda que tem aí, não, calma aí. Isso não vem agora. Isso está nos ferrolhos do Evangelho. Estão entendendo, irmão? Quem está entendendo diz amém. Isso está nos alicerces. E agora nós vemos que o espírito do anticristo, que anticristo é o quê? Quando se trata de anticristo, está falando que Cristo é a palavra. Então é antiverbo, antipalavra. Correto? Se é anticristo, Cristo é o verbo, e o verbo é a palavra, então é antiverbo, é antipalavra. Então esse espírito antiverbo, antipalavra, ele estava ali, já manifestado, já nos dias dos apóstolos. E a Bíblia disse aqui, vamos estudar hoje, como se fosse numa escola aqui. Eu espero que vai até o fim, né, meu querido? Tem fé em Deus que vai, né? Vamos tentar pegar aqui um tópico dentro de uma base de ensinamento. E eu quero mostrar para vocês Apocalipse 6, aonde esse espírito se materializa, aonde ele chega e aonde ele é coroado. Para nós sairmos com o tema apostasia, devemos colocar, então, os alicerces, né? Onde ele começou. E aonde se apostatou, qual foi o ano, e assim sucessivamente. Nós temos que entender isto. Estão entendendo, amados? Diz amém. Devemos saber isso. Se você, não, eu não estou entendendo, depois da mensagem você diz, eu não entendi isto, não entendi aquilo, não entendi aquilo outro. Procura se informar, procura saber aprofundar nas coisas espirituais enquanto ainda é tempo. Chegará um tempo que você, ou você crê na verdade, ou você está fora dela. Porque em cima do muro Deus não vai te aceitar. Então você tem que entender. Você tem que entender aonde você vai encontrar a verdade. Se é em igrejas ou tal, ou é na palavra. Para mim a verdade sempre esteve aqui na palavra. Sempre esteve. Igreja se reúne o povo para que eles venham e se alimentam juntos, né? Da mesma palavra e do mesmo Espírito. Amém? Porque a palavra e o Espírito não podem divergir. Jesus disse, a minha palavra e o meu Espírito são um. Amém? É um. Então a palavra e o Espírito são
um. Você não separa a palavra do Espírito, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo é o quê? É a palavra. Nós vemos aqui, quando esse Espírito saiu, ele saiu em uma forma alegórica dentro do cristianismo. Alegórica. Entenderam? Diz amém. Havendo, capítulo 6, havendo o cordeiro aberto, um do selo, eis, ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Eu não estou pregando o selo, mas eu tenho que mostrar aqui para vocês aonde esse Espírito sai. Eu olhei e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Agora, nós sabemos, vamos entender isso aqui, prestar muita atenção, porque eu fui da denominação 4 anos, desde os anos 80 até o ano de 84. E o entendimento denominacional, pelo menos naquela época, era que esse cavaleiro era Jesus. Mas não é. Estão entendendo? Diz amém. Esse cavaleiro é o anticristo. Ele saiu com um arco, ele não tinha seta, ele não tinha a flecha, tinha só o arco. Mas ele saiu em um cavalo branco. O cavalo branco é uma besta é um poder religioso. Estão entendendo? Diz amém. Sendo um poder religioso, ele saiu em cima deste poder eclesiasticamente falando. Estão entendendo? E ao sair galopando neste poder, ele rodeou a terra e chegou em Roma. E ao chegar em Roma, eu vou voltar aqui, como a mulher de Adão, a primeira Eva, foi enganada. Por isso que São Paulo diz, eu temo. Em 2ª carta dos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, 2, 3, ele diz, eu temo, como a serpente enganou Eva. Olha bem, estão entendendo? E como Jó temeu, e aconteceu o que ele temeu, Paulo também foi a mesma coisa. Tem uso de dizer, olha, vigia, que você está temendo aí. Agradece a Deus e siga em frente. Só tenha temor do Senhor. Amém? Porque o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Aleluia. O salmista diz ao contrário, eu não temo que me venha fazer o mal, porque o Senhor é o meu Deus e o meu guardião, a quem temerei, o Senhor é o meu Deus, a quem recearei. Aleluia! Eita, Deus tremendo. Mas Paulo diz, olha, eu temo como a serpente enganou Eva. Ali no jardim do Éden, a palavra enganou é desflorar. Desflorar. Que esta igreja, essa Eva espiritual, essa igreja também seja, em sua consciência, que nós devemos entender a nossa consciência cristã. Tem que ser limpa. Tem que ser virgem. Tem que ser de Cristo. Amém? O diabo não pode roubar sua consciência, irmão, irmã. E hoje em dia o diabo está trabalhando muito na internet. Cuidado com essa arma perigosa. Cuidado. Porque se ele roubar a sua consciência, ele rouba o seu coração. Estão entendendo? Diz amém. Então, eu temo que como Satanás enganou, estou voltando aqui, também essa Eva espiritual seja enganada. Agora, essa Eva andou por toda a era apostólica, em todas as perseguições, desde os tempos em que, eu não sei se eu anotei, irmãos, parece que eu anotei sim. Se não me falha, está em Apocalipse 13, 3, depois nós vamos lá. Desde o tempo que Roma imperial, e Roma papal, que surgiu depois do ferimento, né,
quando se dividiu Roma, a história é muito longa, não vou entrar na história, mas vou mostrar algo aqui. Nessa época a perseguição era acirrada em cima da igreja. Mas a igreja seguia a Virgem pura de Cristo. E eles davam a vida ali, davam o pescoço para ser decapitado, o corpo para ser imolado, jogado nas arenas. No império, estou falando do império ainda. Estão entendendo? Diz amém. Voltando aqui, Apocalipse 6, esse cavalo e o cavaleiro galopou até Roma e chegou em Roma no ano 325. Ele custou até chegar lá. Ele foi dando toda a trajetória. Agora, se você vê no tempo imperial, até chegar no ano 325, eu quero passar algumas datas aqui nessa noite, até antes do ano 325, mas já no ano 80, depois no ano 98, o tempo de João Amado, ali na ilha de Pátimo, eu estava pregando esses dias, aí ele desceu para Éfeso, a Bíblia foi selada e fechada, e compilada como Escritura Sagrada e todos os livros compilados. Mas aí a Bíblia anda até chegar no Vaticano agora. Eu vou pular todo esse tempo, vou pular a morte em 184 a 189 do grande Policarpo, né? Santo Policarpo, e todos os bispos, homens santos de Deus, que defenderam essa bandeira, aleluias. Aleluia. E ela chegou até nós, velejando no mar de sangue. E hoje, às vezes, tem gente que senta em cima da Bíblia. Sabe nem o que é a Bíblia. Joga lá num canto qualquer, ou deixa lá atrás no monturo, ou no mala do seu carro. Você está ficando doido, né? Você perdeu o juízo. Isso aqui é Deus, rapaz. Você perdeu o juízo. Acha o juízo enquanto é tempo. Isso aqui tem que ficar no lugar mais autêntico da sua vida, da sua casa. Né? Se possível, no painel do seu carro, você que tem carro. Aleluia. Está entendendo? Diz amém. É a palavra de Deus. E o homem é a palavra. Deus é o que ele é. Está aqui o que ele é aqui. Ó. Você encontra Deus aqui. Ó. Por que nós sabemos que tem Deus, o diabo? Por causa da palavra dele. Amém? Senão o mundo estava na escuridão, não sabia de nada. Ia todo mundo para o inferno sem saber porque ia. Quem está entendendo diz amém. Então nós temos que entender. E quem não sabe o significado disso, aprende, mas põe em prática. O tanto que você respeitar isso é o tanto que Deus te respeita. Te abençoará. Aleluia. Porque quando o homem fala e você descrê da palavra dele, desconfiabilidade danada, você leva aquele homem a uma tristeza, a um desgosto. Porque eu estou falando a verdade e esse cara não está acreditando. Agora, vira isso para milhões de vezes luzes mais. É Deus quem disse. Amém. E nós devemos dar amém para a palavra. Amém. Não importa a circunstância. Não importa se aquilo corta o filé da nossa alma. Aleluia. Não importa se aquilo corta tudo o meu egocentrismo. Se é Deus, amém. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Louve a Deus, igreja. Chega a Roma, no ano 304, os bispos já começam a ser chamados, no ano 304, os bispos já eram agora, tinham o título de Papa, todos eles, mas teria que bendificar e santificar um homem só. Ele tinha que assumir a coroa, aquele espírito que saiu, por isso que eu voltei em Apocalipse 6, saiu cavalgando, galopando, ele chegou em Roma e teria que ser coroado. Então não podia ser todos bispos, papa. Entenderam agora? Quando houve a divisão de Roma oriental e ocidental, tiveram duas igrejas divididas. Quem uniu elas, vocês sabem que foi Constantino. Estão entendendo? Diz amém. Quem está entendendo, levanta a mão para me saber se eu estou pregando. Para quem está vivo aqui? Quem está vivo, dá glória a Deus. Aleluias. Então, audiência invisível, Deus abençoe a todos. Está sendo construtivo? Diz amém.
Então nós vemos que andou ali e até que no ano 310 inicia então ali uma forma de trocar o culto para missa, para reza. E esta data foi muito marcante, ano 310. O ano 320 começa a usar então os meios para a igreja ter outros tipos de adorações, como entrar velas e todas as coisas já na igreja. Isso ainda não tinha chegado no ano 325. No ano 325, todo mundo conhece e sabe, a história é tão clara que está em todo lugar, aberto, estampado, que foi Constantino que reuniu os bispos em um só lugar, em um concílio chamado Niceia, correto? Diz amém. E ali foi elaborada as doutrinas, não é a doutrina, as doutrinas, os dogmas, que não foi ali efetuado ou determinado naquele ano 325, mas continuou ali variando até chegar no ano 381. Mas no ano 325 já entrou a doutrina da Trindade no lugar da unicidade de Jesus Cristo. Ali no ano 325, Jesus foi tirado, sendo ele o primeiro e o último, ele já foi passado para o time do meio. Já não era mais o primeiro e nem o último. Ele agora era do meio. O Pai era o primeiro, Jesus era o do meio, Espírito Santo era o terceiro. E ele, invalidando a palavra de Deus, que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Apocalipse capítulo 1, verso 17, Apocalipse 22, 13, eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Isaías, quem está entendendo? E nós vemos então que no ano 381, quando chega essa data, se oficializa então os verdadeiros dogmas e não podiam agora ser mais violado, ou morreria se alguém desprezasse ou menosprezasse, porque era uma doutrina agora. Teria que todos os cristãos, até então, eram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos teriam que rebatizar e receber os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora era confirmado. O casamento tinha sido feito, Constantino foi o sacerdote, uniu a igreja com o Estado, a igreja agora não era perseguida mais, o nome chamado cristão agora foi trocado no ano 394, foi trocado para o nome de católico agora. Ano 394 foi substituído a missa, e depois no ano 389, que eu disse, foi também a criação do batismo de recém-nascidos e batismo de criança. Agora podia, então, o recém-nascido ser batizado, e toda apostasia já começa a entrar de uma maneira, de uma porta larga, se evadindo, tirando tudo que era correto e entrando todos os dogmas que foi elaborado com os concílios que foi se dando. Estão entendendo? Porque de 20 anos, 25 anos tinha um concílio. Até que cada ano que passava, então, a ideia do homem ia entrando para dentro da igreja e a santidade de Deus ia saindo. E foi entrando. Eu estou aqui com umas anotações, eu quero passar na íntegra para vocês. Ano 416. Batismo de criança. 431, culto a Maria. 431 começa, então, agora a cultuar a Maria. Maria foi cultuada também, porque ela era mãe, não era ainda como dogma, mãe de Deus. Isso posteriormente foi sido Maria, mãe de Deus.
Quando Deus é infinito, não tem nem começo nem fim, como é que ele pode ter uma mãe? Vocês estão entendendo? Maria foi incubadora de Jesus, nós sabemos, com todo respeito, né? A mãe Maria, com todo respeito. Eu tenho respeito em dizer irmã Maria, porque realmente ela é uma ave Maria. Ela é uma águia, e águia é ave. Amém? Se ela tivesse aqui hoje, ela estava aqui no nosso meio, aqui, ó. Com toda certeza, porque ela saberia quem era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela saberia que é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ela estaria aqui. Aleluia. Ano 503. Aí entra a doutrina do purgatório. Aí agora a igreja teria poder exclusivo de tirar no ano 503 uma alma do purgatório. E aí era onde as coisas que as pessoas tinham já seria, né, um meio de começar a igreja se enriquecer e tomar toda a riqueza e colocar as almas fora do purgatório. Ano 787, entra o culto das imagens, e as igrejas agora passam a ser cheias de santo, imagem, gesso, pau, madeira, bronze, ouro e tudo mais. Toda a santaiada era colocada na igreja. Ano 787. Ano 830, culto que entra agora com os ramos dentro da igreja e também a água benta e borrifa o povo. Essa doutrina entrou no ano 830. Ano 933, instituição da canonização dos santos. Agora, aquele católico, se fosse bem fiel, que tinha tirado várias almas do purgatório, que tinha dado bastante mesmo dos seus bens e depositado no gasofilaço da igreja, escuta bem, que tinha comprado bastante indulgência, ainda não tinha saído, mas já era vendido por meio do purgatório, mas a indulgência saiu posteriormente. Então ele agora, se ele fosse um homem nessa altura, ou então um papa, ele podia agora, depois de morrer, virar um santo. Aí ele virava santo. Mas a igreja do Deus vivo tem santo que dá glória a Deus. Tem santo que dá aleluia. A igreja do Deus vivo não precisa morrer para ser santo, não. O sangue de Jesus nos santifica e nos purifica de todo pecado. Você que está na linha do dever, na linha da palavra, aqui tem santo que fala. Tem santo que dá glória a Deus. Aleluias. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Agora no ano 1184, esse ano foi muito marcante e morreu muita gente. 1184, da era cristã, entra a Inquisição. E os cristãos foram arrastados para os matadouros, para as empilhadeiras de mortos. Tem o nome de um outro instrumento que Roma inventou, que deixava uma forquilha bem alta, tipo de uma balança bem grande, e acendia uma fogueira de um lado e um caldeirão enorme de água fervente do outro. Do jeito que a pessoa descia, o peso caía dentro do caldeirão fervente, aí o peso daquele outro lado tinha 5, 6 amarrados cada lado, aí quando ele levantava o peso descia no fogo do outro lado. E depois eles viravam e trocavam, o que estava no fogo vinha para a água quente. Oh Deus! Ano 1184, a instituição da Inquisição. As fogueiras santas, todas as fogueiras e todas tipo de morte, tanta desgraça que foi feita. Catedrais construídas com ossos de cristão, que receberam o nome de herege. Quem está entendendo? Oh, se você ir para a Bíblia
E você vê que lá em Apocalipse 17, que Deus vai entrar em julgamento contra a grande prostituta, que embebedou as nações com cálice do sangue dos mártires, do sangue dos santos. Ela ficou bêbada de tanto sangue santo. Quem está entendendo diz amém. E o cálice da sua doutrina. Agora a igreja fulana, eu sou cristão coisa nenhuma. Cristão é ter Cristo dentro do coração. Somos crente da igreja fulano de tal, sim, você pode até ser crente, porque até o diabo é um crente. E a Bíblia diz que é o crente mais velho da Bíblia. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que ele crê tanto em Deus, o diabo crê tanto, que ele treme. Tiago 2,19. Então ele crê mais de qualquer um. Não vejo ninguém tremendo quando crê em Deus. Bom, eu vi no começo dos anos 80, tremia. Depois parou. Até nos anos 90, no salãozinho, tinha uma irmã que tremia. Ah, meu Deus. Oh, irmãos. Não dá para se pensar que essa prostituta, ela vai se levantar agora no final dos tempos de novo. E agora o chicote é maior. Como diz o bispo, né, filho? Quando nós assistia, Chama ao Vento, o Wesley também assistiu com nós várias vezes, né, Wesley? O braço da mãe igreja é comprido. Você imagina o tamanho que está esse braço agora. Ai daquele que ficar. Você era da onde? Eu era da mensagem do profeta. Vem aqui, eu sei que nós quer mesmo. É você. Então, irmão, não fique não, tá? Seja bonzinho, seja um menino santo. Você não precisa morrer para ser santo, não. Entra debaixo do sangue de Jesus, que Ele te santifica de todo pecado. Seja fiel, tenha palavra com Deus. Não fica roendo a corda. Quando você promete uma coisa a Deus, cumpre. Aleluia. A Bíblia diz, não fazei um voto com Deus. Quando faça, cumpre. Porque, ai, olha, esse ai dói. Ai, seja fiel. Eu prefiro comer arroz se eu fosse uma mulher. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Por favor, ninguém saia magoado comigo. Se eu fosse uma mulher e sabendo de tudo isso, que vai acontecer todo esse mal, pior 1000 vezes do que aconteceu. Porque agora eles têm técnica. Não é só tirar a víscera de dentro do crente, do irmão cristão, e ver ele morrendo aos poucos, não. Agora eles têm técnica muito terrível. Se eu fosse uma irmã e alguém me desse um serviço para mim e eu ganhasse 15, 20 mil por mês, você tem que pôr a roupa de homem, eu falava, fica com o teu serviço, irmão. Eu vou ficar com o meu Deus aqui. Aleluia. Fica com o teu serviço. Eu vou comer ovo, eu vou comer mandioca, mas eu não deixo de estar na santidade do Senhor, porque a Bíblia diz que é abominável todo aquele que usa a roupa de um homem e uma mulher. Agora eu estou pregando a verdade. Vocês querem que eu dou Bíblia? 1 Timóteo 2, 9, Deuteronômio 22, 5. No meio de 2 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Aqui está agora, ano 1216, de instituição do confissário. Agora o padreco podia agora te tirar do purgatório de qualquer jeito, podia te salvar, porque tinha agora o meio do confissário, e se você se pecasse de todas as maneiras, você não precisava mais de Deus. Você ia direto no padre e diz, olha, o negócio é o seguinte, olha, se fosse um padre santo, aí ele dava um jeito de você se ferrar, mas fosse um que queria só o donativo, olha, padre, o negócio é o seguinte, eu acabei fazendo coisa errada, e arranquei da faca e dei 3 tiros numa ali atrás, ninguém viu, mas foi assim que aconteceu. Eu arranquei do revólver, dei 3 facadas no outro, mas é verdade, meu filho, mas ninguém viu, não. Então tá bom, então tá perdoado. Tudo certinho, mas não está complicado, não. Então, pode ir embora, está perdoado, tudo bonitinho. Agora, se é aquele padre santo, né? Diz, você sobe lá na torre, vai lá e vai pegar o travesseiro de ganso e você vai jogar lá. Se é um padre santo, você está entendendo?
Como teve muitos padrecos que moram no céu hoje, esperando lá debaixo do sangue. Muitos deles morreram na fogueira santa. Vocês estão entendendo? E eles estão debaixo do altar hoje, debaixo do sangue do altar. Aonde estão ali, com vestes brancas, esperando a ascensão da noiva. Glória a Deus! E se você encontrar um faraó no céu, não fica triste não, viu? Você acha que Deus vai mandar embora o faraó que tratou de Moisés, o faraó que pôs José no trono? Você acha que Deus vai mandar esse homem embora para o inferno? Não. Ele não seria um Deus bom se ele mandasse. Tem faraó que ele separou por sua própria condenação, vaso de honra e vaso de desonra. Mas tem algum deles, algum Nabucodonosor que você vai encontrar lá em cima, que eles se tornaram servos do Senhor. Daniel capítulo 9, e eu, Nabucodonosor, sou servo do Senhor. Aleluias. E agora? É muito que eu estou pregando? Mas se você encontrar quem escreveu a Bíblia do diabo no céu, como é que fica? O homem que escreveu a Bíblia do diabo, é loucura, é? Cipriano. Um dia, com todo o poder de magia, ele foi pago para destruir uma monarca, mas a mulher era de Deus. A mulher era de Deus, era uma serva de Deus. E ele foi e fez toda a magia do inferno. E meia-noite invocou o Lúcifer desceu. Uau, o que você quer, Cipriano? Você não terminou minha Bíblia ainda? Anda logo, rapaz. Não estou chamando por causa disso, não. Estou chamando porque é o seguinte. Eu fui lá para levar todos os espíritos mal na dona fulano de tal. Não pude entrar, não. Teofanicamente ele não pôde entrar, não pôde. Mas, por que você não pôde entrar? Vai lá de novo. Não pôde. Porque tem um homem de branco lá que não deixa. Aí Satanás falou, ué, mas então você não pode ir, né? Mas por que eu não posso? Não, porque aquele lá ele é maior do que eu. Ah, então tem um maior? Aleluia! Quem está entendendo? Se tem o maior, então de agora em diante eu sou dele. Eu não sei o que o diabo virou ali com ele, mas uma coisa eu sei. Ele passou-se 18 anos depois, foi lá, conseguiu amizade com a irmã monarca, e ela depois foi com ele, foi parar em Roma, porque só tinha isso que eles aprendiam, e ficou 18 anos ficando ali debaixo, sabe do que eles tinham? Penitência, oração e jejum, e busca, e luta contra o inferno, porque o inferno se levantou contra Cipriano e contra todos, mas a Bíblia diz que eles venciam no joelho. Aleluia. O historiador diz que eles oravam e jejuavam durante 18 anos. E o diabo não pôde matar nenhum dos dois. Aleluia. Então, se você chegar a encontrar ele lá, não se assusta. Quem você é? Eu sou Cipriano. Você foi do espiritismo ou da macumbaria, você vai falar, calma aí. Você é o que mesmo? São Cipriano. Mas não é do livro da capa preta? Do bicho? Ué, mas como é que você está aqui no céu? Não, mas eu reconheci que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele veio buscar e salvar quem? Salvo. Não, né? Ele veio buscar e salvar aqueles que se havia. Então nós não é muito melhor do que o Cipriano, não. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Nós não estamos muito melhor, não. Aleluias. Glória a Deus. Ano da instituição. Agora eu vou passar para a instituição da venda de indulgência. Ano da canonização, eu já falei dos santos, que foi em 933, agora o ano de 1190, instituição da indulgência. Agora saiu mesmo. Aí tinha a instituição e você comprava indulgência. E você não tinha mais como perder agora
você não tinha mais como ir para o inferno. Você tinha pagado a salvação. Você tinha a carta do padre, do Papa, de Roma. E você estava ali agora com a sua carta. Foi aonde que, posteriormente, Martinho Lutero se revoltou tanto quando ele viu que na Bíblia não batia nada disso? Ano 1216, instituição e o confissário dos padres, e assim por diante, acabei de falar, só mudei a data. Nesse mesmo ano, a doutrina... Ai, meu Deus do céu. Nesse mesmo ano, entrou a doutrina do corpo literal. A hóstia era já o corpo literal de Jesus. Por isso que nos dias de Lutero aconteceu mesmo. Não é fato contado apenas por enfatizar. Foi fato real. Lutero tinha acabado de celebrar a missa com a hóstia, a bolacha redonda, e, por certo, ele estava cansado, ele entrou para o seu quarto, esqueceu em cima da mesa os pedaços de hóstia. E no outro dia cedo, o seu coroinha foi lá para limpar a igreja e viu os ratos comendo a hóstia. E gritou, foi no quarto, Lutero, 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 acorda, acorda, você não sabe o que está acontecendo. Lutero, o que está acontecendo? Os ratos estão comendo o corpo de Jesus Cristo. Então, era realmente a doutrina da transubstanciação, daquilo em transubstanciação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ano 1500, Lutero já estava aqui, em 1546, os livros apócrifos que Lutero tirou, eram 7 livros colocados neste ano, nas Escrituras, e eu achava que era Jerônimo que tinha posto, filho, mas não é não. Jerônimo foi no século IV, aqui já era 1546, aonde foi compilado os 7 livros apócrifos na Bíblia Católica, tem até hoje, 7 livros a mais. Correto? Ano 1854. 1854, Maria é elevada e sobe para o céu com o corpo e tudo. E é adorada como a deusa, né? E entra... no ano 1950 que ela entra como Assunção, né? Ela entra como intercessora. Intercessora. A Bíblia diz, se não me engano, é 1 Timóteo aqui perto de nós, capítulo 5. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a doutrina da acessão ou assunção de Maria, a gente vê que, como eles dizem nesse ano, e depois, posteriormente, foi como dogma da igreja, Maria, mãe de Deus, está agora intercedendo pelos mortos. Está ali como intercessora ao lado do Pai. Então está o Pai, a Maria e o Filho. Agora, ela pergunta, né? Aí, filho, o negócio é o seguinte, devo fazer alguma coisa com o rapaz lá? Você que derramou o sangue. O filho fala, mãe. Pergunta para o pai, aí o pai que sabe. Aí ela vira para o pai, que seria o esposo dela, né? Aí vira para o pai e diz, e aí, o que você acha? Fulano está sendo acusado aqui no céu, porque você sabe que o acusador está lá, né? Você faz coisa errada. Se você pegar o seu celularzinho, olha bem, escute esta, e você começar a pique, e fazer coisa errada no seu celularzinho, você vai parar na 4ª dimensão. E aí você parando na 4ª dimensão, você vai ser preso, né? Que é som, imagem, enfermidade. Você vai ser preso por aqueles espíritos. Sendo preso por eles,
você passa agora a perder o domínio próprio. Cristão tem que ter equilíbrio, cristão verdadeiro, e domínio próprio, para não ser preso. Então você tem que ter equilíbrio, domínio próprio, para você não ser preso por um outro espírito dominador. Estão entendendo? Porque o espírito que imperializa nessa era é nicolaísmo, jezabelismo, balanismo. Esses três espíritos também mostram aonde você foi dominado, passou a senhorear o espírito do qual te dominou. E se o espírito de Jezabel te leva à prostituição, natural e espiritual. Se o espírito de balanismo te cata, te leva às coisas mundanas, aos poderes da terra, do dinheiro, da glória humana, da avareza, etc. Se o espírito de nicolaísmo te cata, te leva então para esses outros lados e te deixa você sem o domínio do Espírito Santo, porque o nicolaísmo é domínio de um homem sobre o outro, é domínio humano. Agora está aqui. Nós estamos parados nesse ano aqui, onde ela foi elevada com o corpo tudo para o céu, e no ano 1950, 1959, ela agora passa a ser agora intercessora, tirando essa autoridade do Senhor Jesus, que Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Estão entendendo? Violando a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vemos então que o Papa Pio XII, que elevou Maria acima do seu filho Jesus. Ela passa a ser intercessora. E nós temos visto por todos os tempos em que a doutrina da apostasia entrou, a doutrina da palavra verdadeira, genuína, ela foi então se evadindo da igreja, e a igreja foi saindo com a luz da palavra, porque a palavra é luz, e toda a escuridão vai entrando para dentro, até chegar na era que nós estamos agora. Deus trazendo de volta a luz para nós, por intermédio de um profeta, Deus trazendo a palavra de volta. Tudo aquilo que foi quebrado, todos os cabos que foi tirado, é engatado agora de volta na palavra, e nós, com a mensagem que trouxe a luz do dia, então o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo volta para os eleitos, para a Bíblia, a unidade. Agora nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Volta para as Escrituras. Eu sou o primeiro e o último. Nós sabemos que Ele é o primeiro e o último. Fora dele não há Salvador. Amém? A santidade volta. O batismo verdadeiro do Espírito Santo. Todos os cabos são engatados. Aleluia. Porque a noiva não pode ter uma apostasia. A noiva não pode se apostatar da palavra. A noiva tem que crer em toda a palavra. A noiva tem que dar amém para toda a palavra. A noiva tem que ser a palavra encarnada. Aleluia. Agora, eu sei que eu nem vim para pregar. Eu vim para dar esse estudo muito antigo, isso aqui. Mas eu acredito que foi muito convincente para nós hoje. Foi muito construtivo, com certeza, para todos nós. Amém? Porque estamos revisando coisas que nós já havíamos esquecido. Datas que entrou a apostasia que nós não tínhamos mais lembrança. E essas datas são fiel, tirada de dentro do Vaticano. Fiel. Fiel. E nós estamos agora parados em uma plataforma de arrebatamento. Então a noiva tem que manifestar o poder da palavra. Não terá rapto se houver uma apostasia. Uma. No que você não crê? Eu não creio que Jesus Cristo cura, então você é um apóstata. Apóstata. Por que Jesus não cura? Ele não está morto. Ele diz, eu sou o Senhor que te saro. Eu sou o Senhor que te curo. Não, mas eu estou doente, então eu quero ser curado. Se a sua fé não alcançar, não culpa o Senhor, não. Aleluia. Devemos entender, amém?
O Senhor cura mediante a fé de cada um. Agora existe outra probabilidade maior que Deus pode fazer. É um milagre na sua vida. Aleluia. Se você crê em milagre, se você crê e é um milagre, se coloque de pé em nome do Senhor. Com o pastor, vem preparar o hino para o povo. Aleluia. Enquanto eu oro por você e pedindo para Deus fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Pai, não é fácil entregar um recado desse. Há muitos espíritos e muitos demônios, muitas lutas. Mas uma coisa eu digo, Senhor. Mediante, Senhor, cada assuntos e datas que foi proferido nessa noite. O Senhor ajuda os irmãos, ajuda os seguidores da live, Senhor. Ajuda, meu Pai, poderosamente, cada um aqui sentir o toque do seu amor. Porque, Senhor, o Senhor manifestou uma mensagem cheia do teu Espírito Santo, para trazer a luz da palavra, Senhor. Para trazer a luz